Olá, boa noite, sejam bem-vindas. Tudo bem, Andri? Tudo jóia? Tá no trajeto aí? Vamos chegando, gente, estão muito bem-vindas, prazer recebê-las aqui. Se vocês puderem ir me contando aqui no chat, enquanto a gente vai recebendo as pessoas, da onde vocês falam. Boa noite, Edi. Boa noite. Da onde vocês falam, se vocês já trabalham com grupos. Eu estou falando de Portugal. Portugal, que bacana. Aqui já são 11 horas da noite. Olha. Por sinal, eu entrei às 7, achei que era 7 daqui, depois que eu me toquei que era 7 do Brasil. Entendi. E você já trabalha com grupos aí de... Já trabalho com um grupo de mulheres. Ai, que bacana. Muito bem. Bom, vamos começando então. Então, um prazer recebê-las aqui essa noite. O objetivo desse encontro é a gente fazer um bate-papo e a gente conversar sobre a estruturação dos grupos, né? Sobre como que a gente pode conduzir imersões e retiros a partir de lugares de segurança, de estabilidade e também de rentabilidade, né? Que gere espaços de transformação. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a nossa metodologia, sobre a nossa experiência aqui na Morada, né? Eu sou muito entusiasta dessa área dos grupos de imersões, então é uma alegria poder compartilhar isso com vocês. Então, a ideia é que a gente faça mesmo um bate-papo, eu tenho bastante conteúdos para trazer, né? Esses pilares que eu vou apresentar para vocês hoje, eles são o que sustentam o nosso trabalho, toda a minha jornada, mas eu quero que a gente faça isso de uma forma muito dialógica também, né? Quero ouvi-las, quero ver quais são as dúvidas de vocês, tá? Boa noite, Tânia. Boa noite, Lenovo. Quem que é o seu nomezinho? Aproveitar que está chegando mais gente. Da onde vocês falam, meninas, que quiserem escrever aqui no chat, para a gente saber onde vocês estão. Outro fator é a proximidade com as ferrovias. Uhum. Bom, vamos começar então. Vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim? Tudo bem. Bom, vamos lá. Então, como eu disse, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos aqui falando pelo chat. Ah, agora chegou as mensagens aqui de Pelotas, Espírito Santo, Vila Velha, João Pessoa, que bacana, Rio de Janeiro, Argentina, Santos. Ai, que maravilhoso, né? A gente poder estar em contato com tanta gente do mundo todo. Bom, gente, então, né, como eu disse, nosso objetivo aqui hoje é conversar sobre os pilares que sustentam, que estruturam o trabalho com grupos, né, especificamente com vivências, com imersões, com retiros. Eu vou trazer, a partir da nossa experiência, a partir de toda a nossa jornada, quais são os pilares essenciais que dão estrutura para que o nosso trabalho seja realmente transformador e rentável, né? Então, nosso objetivo aqui hoje é ter uma ideia geral de como que a gente pode tirar os nossos retiros, as nossas vivências do papel, com clareza, com direção. Também, quando eu for falando sobre esses pilares, fica mais fácil de vocês identificarem aonde que você pode estar travando, né, na hora de trazer essas vivências para o mundo ou na expansão para quem já está aí no movimento. Outra coisa também que a gente vai falar bastante é sobre como a gente comunica o nosso trabalho para o mundo, esse é um pilar essencial. E como que a gente pode criar vivências e experiências que realmente façam sentido, né? Tanto para nós quanto para as pessoas que chegam até nós. E a gente vai começar apresentando um pouquinho para vocês quem nós somos, né? Qual é a nossa trajetória. Eu digo nós porque essa empresa, a Morada, ela foi fundada por mim, Etienne Janiak, pela Shakti, minha filha.
Eu sou psicóloga formada desde 2020, 2003 e sempre tive interesse em trabalhar em contextos coletivos, né? Trabalhar com a prevenção da saúde mental a partir dos grupos, a partir de como que a gente pode favorecer relações mais saudáveis que nos nutram, né? Então, sempre tive esse olhar dentro da psicologia e ao longo aí dos meus mais de 25 anos de carreira, sempre tive a oportunidade de sempre poder trabalhar nesses espaços. E, paralelo a isso, fui desenvolvendo a minha trajetória acadêmica, né? Fui estudar intervenção psicossocial, abordagem da psicologia e antroposofia, da psicoterapia contemplativa, são todas as ferramentas que fundamentaram meu trabalho com grupos. E também participando de muitas imersões e retiros, né? Eu digo que os retiros foram sempre grandes divisores de chave, divisores de rumo, assim, na minha vida, né? Viradas de chave, assim, espaços profundos onde eu consegui trabalhar e me transformar muito internamente. Deixa eu só colocar o mudo aqui. Pronto. E, então, a partir de 2022 para 2023, eu me uni com a minha filha, que ela é comunicadora, ela também é mentora de autoconhecimento, e juntas a gente começou a oferecer os nossos próprios espaços, as nossas próprias imersões, e com isso aí foram muitos anos, muitas mulheres recebidas, muita transformação vivida, né? Eu digo que desde o nosso primeiro retiro, a transformação que eu vivi ali, que eu vi a possibilidade de transformação nas participantes, foi algo tão impactante que aquilo realmente começou a fazer muito mais sentido que eu só dedicasse a minha energia para esses espaços. E aí a gente ofereceu mais de 15 retiros e imersões, além dos nossos grupos terapêuticos, né? Então hoje a gente ancora esses espaços tanto no online quanto no presencial. E agora, atualmente, focando na formação para que outras facilitadoras possam ancorar esses espaços também de transformação. E aí, gente, eu queria trazer, assim, para a gente começar a nossa conversa, por que que a gente entende, né, que organizar, que ancorar retiros e imersões é tão importante? Eu falo assim, né, que eu tive a oportunidade de ver acontecer no mundo um movimento muito interessante, que quando eu entrei na faculdade de psicologia, a gente ainda tinha um super estigma em relação à saúde mental, né, à saúde emocional, quem fazia terapia ainda era uma coisa muito vista com maus olhos, né, tinha muito preconceito, e ao longo desse tempo a gente viu isso se popularizando, as pessoas entendendo a importância da saúde mental, né, hoje, terapia é algo muito falado, é algo muito divulgado. E o que a gente observa hoje é que está acontecendo esse mesmo movimento com a saúde social. Então, a gente já tinha entendido que a saúde física é primordial, né, para a nossa longevidade, para o nosso bem-estar. Há uns 20 anos, a gente começou a entender que saúde mental e emocional também era essencial. E agora a sociedade, né, toda a ciência, muitos autores e muitas pessoas estão começando a trazer essa consciência para a saúde social. Né? Então, nós somos seres sociais, a gente só vive em comunidade, a gente precisa das nossas relações, a gente precisa uns dos outros para estar bem. E a gente teve uma série de mudanças aí na nossa sociedade, nos nossos tempos, que fizeram com que a gente tivesse as relações hoje muito esse tecido social cada vez mais enfraquecido, né? Até como diz o filósofo Bauman, né, sobre essas líquidos, os vínculos rarefeitos, né, a modernidade líquida. Então a gente tem hoje um quadro muito né, que já foi aí diagnosticado pela OMS, então é algo que a gente está enfrentando, né, essa realidade de cada vez mais pessoas solitárias, né, e a solidão já, assim, comprovadamente é algo que traz muitos malefícios para a nossa saúde, né, a gente já tem hoje uma perspectiva, assim, pelos dados, de que a solidão ela mata mais do que fumar um maço de cigarro por dia, né? Então, se você for ver os malefícios de alguém que convive sozinho e alguém que fuma, eles têm a mesma chance de adoecer e de falecer precocemente. Então, são dados muito sérios. Eu não sei se vocês têm sentido essa questão da epidemia da solidão, como isso tem chegado no consultório, no trabalho de vocês, como vocês estão sendo atravessadas por essa questão, assim, mas é algo que a gente vê como uma necessidade vital, né? Olhar para isso e entender isso. Por que estamos vivendo dessa forma e quais são os custos que isso tem para a nossa saúde e para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física. E um dado muito interessante em relação à solidão é que
É isso, inclusive, esse dado ele veio daquele estudo de Harvard, não sei se vocês acompanharam, que é um estudo longitudinal maior já feito assim na história, que acompanhou por um período longo de tempo um número grande de pessoas para entender quais os fatores que levam a maior saúde, a maior felicidade e bem-estar. E o que eles identificaram nesse estudo de Harvard é que a solidão, então, é um dos fatores, né, mais importantes na manutenção da nossa saúde e do bem-estar. Mas o que significa solidão? E esse dado, eu acho que ele é muito importante para a gente que está pensando, né, nos nossos grupos, que é solidão não significa que você não tenha pessoas que você conviva. Não significa que você está necessariamente sem contato social. Oi! Significa que você não tem. Significa que você não tem relações onde você pode se sentir à vontade para ser você mesma, onde você não pode se abrir, onde você não pode se colocar, onde você não pode ter segurança de poder ser você mesma, né? E por isso que os retiros aparecem como essa oportunidade da gente gerar realmente pertencimento, relações e vínculos que nos sustentam. E é assim, esse dado, né, dessa falta de vínculos, dessa epidemia da solidão, é tão grande, assim, tão importante que a gente já tem uma resposta disso no mercado, né? A gente sabe que essa área, né, tá em crescimento assim absurdo. Eu vejo muito assim retiros, imersões, viagens com propósito, viagens de autoconhecimento, assim, tendo cada vez mais ofertas, cada vez mais procura. Não sei como é que vocês têm observado aí na região de vocês, mas é algo que está crescendo muito. E é muito legal a gente ver essa tendência também pelos órgãos oficiais, né? O Sebrae tem uns guias bem interessantes de tendências de mercado mesmo. E o que eles colocam é isso, né? O futuro do bem-estar é social e reside em criar soluções que não apenas aliviem os sintomas da solidão e ansiedade, mas que cultivem conexões genuínas e um senso de comunidade, tá? Então, essa é uma tendência que a gente está vendo aí crescendo no mundo inteiro. Ah, mas a questão desse dado, assim, que eu acho muito importante, até foi a motivação que nos fez oferecer a nossa metodologia, a nossa formação, é que existe uma tendência de mercado, existe uma demanda, existe uma necessidade, mas não existem tantos profissionais preparados para oferecer esses espaços com responsabilidade, né, com profundidade, né, e que realmente consigam levar a essa transformação e a geração dessas comunidades e do pertencimento. Eu observo mesmo na minha formação em psicologia, né? Eu fiz na PUC de São Paulo uma excelente formação, né? 5 anos, período integral. A gente teve oportunidade de estudar muito o campo da psicologia, mas a gente tinha um olhar muito mais voltado para a clínica, para o individual, né? Como ainda é muito marcada a profissão no nosso país. Então, falta esse espaço tanto na psicologia como em outras áreas de como a gente pode se preparar melhor, como a gente pode se ancorar para oferecer esses espaços com segurança. E assim, e um outro ponto, né, de por que que a gente acha esse caminho tão profícuo e tão importante é exatamente por essa questão também do exercício da nossa profissão, né? Então, eu tive a oportunidade de sempre, desde 2003, trabalhar na minha área de formação, né? Tive bons empregos, trabalhei em universidades, em fundações do terceiro setor, mas eu encontrei uma lucratividade, uma rentabilidade, uma qualidade de vida dentro do oferecimento dos retiros, especificamente, que era o que a gente trabalhava, que para mim era inimaginável dentro das minhas perspectivas profissionais aí, como profissional da psicologia, como CLT e mesmo como clínica, né? Eu tinha que ter a minha agenda muito cheia para chegar nesses ganhos que quando a gente estava oferecendo aí os nossos retiros uma vez por mês, com um grupo de 20 a 30 mulheres, passava de 15, 20 mil reais, né? Então, é um valor muito interessante que foi muito confortável eu poder ter essa liberdade, né, financeira, essa liberdade geográfica, poder me dedicar aos meus estudos. Então, é algo muito interessante também a gente pensar na nossa área do bem-estar com essa possibilidade de liberdade financeira. Então, esses são os principais motivos, assim, né, que ancoram esse nosso caminho, né, e porque a gente é tão apaixonada pelos espaços das imersões e dos retiros como um caminho super potente de transformação para quem participa e super realizador para nós profissionais que estamos aí na linha de frente nesse cuidado com as pessoas. Eu queria contar brevemente para vocês qual é a história da Morada.
Eu não sei quem aí já acompanha a gente há algum tempo, se vocês nos conheceram quando a gente estava lá mais à frente do oferecimento dos retiros, mas a morada, então, ela nasce dessa expansão da pergunta da minha vida inteira, que é como criar relações mais nutritivas, mais saudáveis, para que a gente possa se nutrir e para que a gente possa curar as nossas relações, como que a gente pode ter essa transformação real, né, com as conexões como base. E aí a gente ofereceu nosso primeiro retiro lá na Praia do Rosa, em Santa Catarina. E foi assim, a gente estava num grupo pequeno de 8 mulheres, e foi assim, extremamente transformador. A gente saiu de lá todas muito mobilizadas e a gente entendeu o potencial de transformação daquele espaço, né? A partir daquilo ficou claro que a gente deveria dedicar a nossa atenção para esse espaço, para esse modelo de trabalho, onde eu trouxe toda a minha bagagem, né, da psicologia, do trabalho com os grupos, junto com as práticas contemplativas. E aí a gente começou a oferecer todas as fotinhos aqui, são os grupos que nós oferecemos, então a gente ofereceu mais de 20 retiros aí desde 2022 para cá. E a ideia a partir desse lugar, né, de professora de universidade, desse lugar de formadora, assim, que sempre fez parte de mim. Desde o início eu comecei a delimitar isso como uma metodologia, né, com essa missão mesmo de poder oferecer para outros profissionais que também querem ancorar, oferecer os seus espaços, uma metodologia que desse norte, né, que ajudasse os profissionais a ter uma visão geral sobre tudo que a gente poderia fazer e essa formação que está com aqui, tirar o som. Para que realmente pudesse ter uma metodologia sólida para amparar e apoiar profissionais que também tivessem esse desejo, né? E aí, então, depois de todos esses retiros realizados, eu comecei a me dedicar especialmente, né, e quase que integralmente para o trabalho com a mentoria a partir desse ano, com esse objetivo mesmo de oferecer esse apoio que tantas vezes eu mesma senti falta para poder oferecer esse espaço. Gente, como eu disse, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, pode colocar ali no chat, tá? Eu vou colocar um sinalzinho aí, se preferir falar. E aí, né, quando eu estava no meu próprio caminho de entender como facilitar, de estruturar as imersões e os retiros, né, todo esse processo, eu caí em algumas armadilhas, assim, né, e eu observo muitas colegas que estão nessa jornada também caindo, e são pontos para a gente prestar atenção, né? Então, é muito comum na nossa área essa ideia de que eu não estou preparada o suficiente ainda, eu preciso de mais uma pós, mais uma especialização, mais um estudo, né? Eu sou, assim, amo estudar, desde que eu saí da faculdade, foi mestrado, 3 especializações, não paro de estudar, amo muito, mas quando a gente começou realmente a colocar mais a mão na massa para trazer a nossa empresa ao mundo, para oferecer esse trabalho, cada vez tem ficado mais claro para mim que o excesso de conhecimento sem aplicação pode muitas vezes muito mais nos inundar, nos confundir, do que nos ajudar a ter uma direção clara e conseguir colocar a mão na massa e fazer acontecer. Né? Então, acho que a questão do conhecimento ela é uma base super importante, mas ela precisa da praxis, né? Que é o conhecimento com a prática que leva realmente à excelência, que leva à maturidade do nosso processo. Então, às vezes, a gente fica nessa armadilha de achar que não está preparado o suficiente, que precisa de algo mais, e muitas vezes o algo mais que a gente precisa é começar, né? Porque é no movimento que a gente vai sentir, inclusive, o que que a gente precisa estudar mais, né? O que que realmente eu preciso saber e ir atrás desses conhecimentos que hoje a gente tem muita coisa disponível por aí. Mas é muito mais essa questão dessa validação interna mesmo, né? Um outro extremo que eu vejo também, que às vezes a gente pode cair, é numa questão da facilitação como instinto, assim, né? Então, achando que por a gente ter uma boa intenção, de que a gente ter uma sensibilidade acurada, já ter visto, já ter vivenciado, talvez algumas experiências, as coisas vão fluir, né? E tudo vai ser muito tranquilo. E aí, às vezes, a gente chega para um encontro, a gente chega para uma vivência não muito preparada, aí a gente pode ter ou algo que não sai da superficialidade, não gera uma grande transformação, ou acontece ali alguma questão emocional mais mobilizadora, né? Alguma situação difícil de manejar.
e a gente pode se sentir até com um trauma, né? Não, não é para mim, eu não consigo, não dou conta de oferecer, porque talvez faltou mesmo essa preparação, né? Essa organização, essa intencionalidade, essa estrutura e esse contorno necessário para que o trabalho pudesse fluir bem. Uma terceira armadilha, que daí é mais uma questão mesmo de direcionamento metodológico, é o modelo pronto demais. Então, pessoalmente, enquanto profissional, eu não me atraio muito por modelos que sejam protocolos fechados, definitivos, né? Então, ou na primeira sessão você vai fazer isso, na primeira meia hora isso. Sabe aquela receita assim? Para mim isso não funciona, porque trabalhando com grupos há mais de 20 anos, uma coisa que eu observo é que os grupos são vivos, são orgânicos. Então, muitas vezes, as coisas vão sair daquele nosso planejamento, né? As coisas vão fluir de uma forma diferente, ou no meio de um processo eu vou sentir que o que aquele grupo precisa nesse momento é trabalhar mais o quebra-gelo antes da gente entrar nas dinâmicas de autoconhecimento, né? Ou que a gente vai ali ter uma super oportunidade de um movimento que surgiu naturalmente do grupo que eu já posso trazer. Então, é muito importante que a gente tenha clareza do processo, mas que tenha essa liberdade dentro das ferramentas e dos princípios para ir trazendo esses elementos e, né, e as nossas práticas dinâmicas dentro daquilo que a gente entende que é melhor para o momento. Tá? Então, essa armadilha do modelo pronto demais, eu acho que o que pode fazer, às vezes, é nos engessar. E às vezes a gente tem um super potencial de transformação ali que vai ficar meio preso àquilo que já havia sido estabelecido. Até aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Vamos seguir. Bom, então essa foi a introdução que eu queria trazer para vocês, para agora a gente entrar nos 5 passos, que são os 5 pilares que estruturam o nosso trabalho na morada, né? E que a gente entende que são pontos importantes que a gente precisa contemplar, que a gente precisa amadurecer dentro do nosso trabalho com os grupos. O passo 1, ele vai falar do mindset, né, da mentalidade do facilitador. Então, a gente vive numa sociedade onde a gente está muito marcado por essa verticalidade, né? A gente cresceu numa escola, geralmente um sentado atrás do outro, um professor ali na frente, detentor do saber, explicando todo o seu conhecimento, e nós como receptores, né? A gente vive com essa ideia de que quem sabe o melhor para nós é uma autoridade externa, né? Então, a gente está muito presa nessa lógica da verticalidade e a gente sabe muito pouco atuar como círculo, como horizontalidade, né? Esse coletivo foi muito perdido no nosso desenho social atual. Então, o mindset do facilitador, ele passa primeiro por ter esse nascimento. O que é ancorar um processo circular? Né? O que é ancorar um grupo horizontal de pertencimento e transformação? Né? Então, é a gente aprender a se colocar nesse lugar, né? Aí habitando essa atuação, né? Esse atuar a partir desse lugar, que é ancorar processo. O próprio nome já diz, né? O que significa facilitar? Né? Facilitar o que e como. Então, entender o nosso lugar ali como quem organiza, quem ancora, quem direciona, mas não quem dá a resposta. Não quem vai dizer o que é certo e errado, não quem vai explicar o que as pessoas têm ou não que fazer, é quem vai ajudar com que elas percebam dentro delas mesmas, elas percebam umas com as outras, né? Então, esse é um primeiro ponto dentro do nosso trabalho de mentalidade de facilitador. E um outro ponto que na nossa trajetória foi essencial, e assim faz alguns anos só que eu venho trabalhando sobre isso e vejo como eu deveria ter começado a trabalhar antes, que é a questão de mentalidade empreendedora mesmo, né? Da gente ter uma mente voltada a ser realizador, a se sentir merecedora, a saber colocar o valor do nosso trabalho, a entender a importância do nosso servir, né? Então, essa mente de crescimento que nos impulsiona a conseguir gerar iniciativas no mundo que tenham poder, que sejam transformadoras, que sejam rentáveis, que façam com que a gente possa dedicar nossa energia para essa atuação. Então, isso parte muito da nossa mentalidade, da nossa preparação interna, né? Então, esse é o primeiro ponto. Obrigada, Carla. Esse é o primeiro ponto, então, é o primeiro pilar da nossa metodologia. O segundo pilar é a questão dos fundamentos. Então, isso é algo que eu
assim, eu reforço muito dentro da nossa metodologia, né? E até muitas mentoradas que já estão há muitos anos dentro dessa trajetória aí de ancorar círculos de mulheres, né? Especificamente, elas vêm me falar, nossa, Etienne, nem eu tinha noção da importância e do poder disso que a gente oferece, né? Porque realmente, às vezes, a gente não tem essa fundamentação tão sólida, a gente não tem esse estudo tão profundo de por que grupos hoje, né? Por que que eu estou ancorando esse espaço? Qual é a importância dos grupos, né? Então, esse entendimento dos pilares que sustentam, que organizam, que dão estrutura para o nosso trabalho, eles são essenciais, né? Então, essa profundidade, ela vem da estrutura, né? Então, essa base teórica, ela sustenta o nosso campo emocional, relacional e simbólico. Então, dentro desse eixo, eu acho muito importante com que a gente entenda os princípios da horizontalidade, importância da fala e da escuta, né? Do despertar do nosso curador, da nossa sabedoria interna. Então, todos esses fundamentos, né? Que são ideias muito claras e muito objetivas, mas que vão nos sustentar. Eu falo assim, no final desse passo, né, no processo nosso de formação, a gente convida as participantes a fazerem uma simulação de um podcast. Então, alguém está te perguntando, está te questionando, né, por que que você trabalha com grupos? Por que que esses espaços são tão transformadores? Né? Como que as pessoas podem esperar viver isso? Então, esse é um convite, né, para que a gente tenha essas respostas, que a gente tenha esse entendimento, para que a gente possa estar bem ancorado no nosso servir. Nosso trabalho, dentro da nossa metodologia da morada, os princípios que ancoram, né, o nosso trabalho, primeiro que a gente tem como grande objetivo a cura das relações, né? Essa reconexão com a gente mesmo, primeiro essa relação primordial minha comigo mesmo. Depois a minha relação, né, a transformação e a cura da minha relação com os outros. E esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala, tá, mas em um final de semana, em uma vivência, eu vou curar minha relação com os outros. O mais bonito, gente, do processo, né, vocês que já trabalham com grupos também podem me dizer, do nosso processo humano, é que a gente pode aprender e a gente guarda a memória das experiências vividas. Então, se naquele microorganismo, naquele microespaço ali, né? Naquele microambiente controlado, eu consegui me reconectar com o outro, eu consegui voltar a confiar. Eu consegui voltar a me abrir, eu consegui voltar a me ver como um ser humano falho, aprendendo, né? Capaz de amar, de apreciar o outro e ser apreciada por ser quem eu sou. Se eu conseguir fazer com que a pessoa sinta isso em um final de semana, ela com certeza vai voltar para a vida dela, vai voltar para as relações dela a partir de um outro lugar, acreditando de novo que isso é possível. Então, sim, as imersões têm esse potencial de transformar a forma como a gente se relaciona com o outro, não só com as irmãs, com as amigas que a gente fez, né, com as pessoas que a gente conviveu ali naquele dia, mas com as relações que você sai e volta com esse olhar para refazer o seu olhar para as suas próprias relações na sua vida. E um terceiro ponto, né, que a gente trabalha na metodologia é essa reconexão com o todo, né? Nós vivemos numa teia de vida, nós somos interdependentes, né? E às vezes a gente se esquece, a gente se aliena e a gente olha só para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria família, para os nossos próprios problemas, e a gente esquece tantas causas e condições são necessárias para que a gente possa viver, para que a gente possa caminhar no mundo. Então, a gente se reconectar com isso é algo essencial, né? Então, esses são os três objetivos da nossa metodologia, e aí a gente estrutura isso em três pilares, né? Que é o pertencimento, a sabedoria e a alegria. O pertencimento de me sentir de novo, né? Pertencente às relações que estão ali, pertencentes à humanidade. O segundo é essa sabedoria de não buscar que alguém de fora me diga o que é melhor para mim, o que eu tenho que fazer, mas que eu lembre do meu próprio direcionamento interno, da minha capacidade de me guiar e de me responsabilizar pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas, e a alegria, né? Então eu já participei de algumas experiências em grupo assim que tinham até de processos educativos que tinham aquela seriedade, né? E um caminho mais a partir de um lugar da dor e tudo. E a gente sempre trouxe namorada a alegria assim como um fundamento, né? Da gente poder rir das nossas próprias dores, da gente poder celebrar a alegria de estarmos juntas. Então, a gente sempre traz a alegria como um norte para que a vivência tenha essa leveza que facilita com que a gente consiga enxergar tudo que precisa ser visto e tudo que precisa ser transformado.
Então, esses são os pilares. E depois a gente vem para o terceiro passo, que é o passo da organização. Então, esse foi um passo assim que eu ralei muito para conseguir amadurecer todos os processos organizacionais que a gente precisa ter para que a gente possa oferecer, principalmente as imersões que contam com pernoite, e tudo, elas demandam muitos detalhes de organização, né? E isso é algo que no começo era o que mais consumia da minha energia. Não são coisas difíceis tecnicamente, mas são coisas que fazem toda a diferença, né? No momento que a gente oferece um espaço que esteja bem cuidado, que esteja bem ancorado. Então, todo esse olhar, né? Onde vai ser feito a minha imersão, o meu retiro? Esse lugar está preparado, né, para receber esse grupo? Existem os cuidados físicos, existem os cuidados emocionais. Então, eu falo muito sobre a importância da preparação da equipe, de estar todo mundo sintonizado com os mesmos objetivos, né, de ancorar todos esses pontos, assim, né, para que essa organização ela favoreça o fluir das nossas atividades, tá? Então, o ambiente, ele acolhe e ele sustenta todo o nosso processo. E, assim, por experiência própria, a gente sabe que quando essa parte falha, a gente pode perder muito, assim, da qualidade de transformação mesmo, né? Quando é um ambiente que está muito quente, quando a equipe da cozinha não está muito bem emocionalmente, aí você vê aquelas pessoas numa outra energia. Então, são detalhes que, quando a gente está em poucas pessoas, não fazem tanta diferença quanto quando a gente está com um grupo, né? Então, esse é um outro ponto muito importante. Não sei se vocês que já trabalham com grupos já tiveram situações assim, né, de perceber a importância da organização da âncora do espaço. Se quiserem comentar. Muito bem. E aí a gente vem então para o nosso passo quarto, nosso quarto pilar da nossa metodologia, né, do nosso olhar, que é a questão da jornada da participante. Então, muitas vezes o que as pessoas imaginam que a gente precisa saber para conduzir um bom processo de grupo é a jornada da participante. E realmente ela é o coração do nosso método, né? Mas ela precisa de todos esses outros pilares para se sustentar. Mas aqui, assim, é onde a gente mais aprofunda dentro dos nossos conhecimentos, que é essa ideia de que transformação você quer que o seu participante viva e como que você vai estruturar a jornada dele, desde o primeiro convite que você faz lá da sua primeira divulgação até o final, o pós-retiro, para que essa transformação prometida realmente aconteça. Tá? Então a jornada ela é algo essencial, né? E a gente vai contar com essa jornada na integralidade do nosso ser. Nós somos seres de pensar, de sentir e de querer. Então as nossas vivências precisam estar ancoradas nessas três faculdades internas nossas, né? Para que elas sejam realmente transformadoras, né? Então definir uma boa jornada, né? Conseguir planejar as atividades de acordo com aquilo que você quer viver, entender não só o planejamento das atividades, mas como que eu posso identificar se essa etapa da jornada foi cumprida. Porque uma coisa que a gente observou, né, em todos esses nossos os retiros oferecidos, é que cada grupo é muito diferente do outro. Então, por exemplo, uma etapa, a gente trabalha com a etapa do aquecimento, né? Depois é a abertura, o mergulho e a celebração. Então, às vezes, eu tive grupos que assim, em 2 horas o grupo estava super aquecido, as relações estabelecidas, as pessoas se sentindo à vontade umas com as outras. A gente já podia ir para a etapa de abertura. Outros grupos que a gente facilitou, né? Nossa, depois de todo o momento que seria dedicado à abertura, né? Toda essa parte do quebra-gelo e tudo, as pessoas ainda estavam muito fechadas, né? Não tinham se aberto, era uma outra idade, era um outro contexto. E aí a gente aumenta essa fase, essa parte da dinâmica, né? Então a gente precisa entender em cada etapa o que a gente espera que as pessoas vivam para que a gente possa ir ajustando esse processo. A gente trabalha dentro da jornada da participante com exercícios de autorreflexão,
com dinâmicas de grupo, com rodas de conversa apreciativa. A gente traz muito também essa perspectiva das práticas contemplativas, né? Meditações guiadas, conexão mente-corpo e arte-terapia. Então, a gente tem um arsenal de ferramentas, né, que a gente oferece na nossa formação para que as mentoradas possam entender qual ferramenta usar em qual momento para que a gente possa gerar essa transformação dentro desse arsenal da psicologia de grupos e das práticas contemplativas. E, finalmente, a gente tem o passo da comunicação, da estratégia, do marketing com propósito, né? Então, muitas vezes eu brinco assim, né, que eu com os meus mais de 20 anos de experiência, de trabalho na área, né, tendo trabalhado para tanta gente, precisei de uma menina de 22 anos da comunicação, né, do mundo do digital vir para me trazer movimento, para me trazer potencial e para me fazer perceber a importância de saber comunicar o meu trabalho, de saber vender o meu peixe, de saber me colocar no mundo, de ter a minha voz clara, de atrair as pessoas que eu quero atrair, né? Então eu agradeço muito essa parceria que eu tive com ela, porque ela trouxe essa percepção que muitas vezes nas nossas formações, né, enquanto profissionais da área da saúde mental, da área das terapias, da área da psicologia, a gente não teve esse desenvolvimento, né? A gente vejo tantas profissionais que eu atendo assim, um currículo, uma experiência maravilhosa, mas que não conseguem, né, se dedicar a esse servir dos grupos, porque não sabem se colocar a partir desse lugar da comunicação, né? E tem toda uma estratégia que a gente precisa ter, tem toda uma série de conhecimentos para que seja uma comunicação com alma, ética, com propósito, mas que atinja, né, que possa fazer com que o nosso trabalho realmente seja sustentável. Então, até, e como eu sei que essa é uma dor muito, muito grande, assim, de quem chega, de quem nos procura, a gente tem alguns princípios dentro desse pilar que eu quero trazer aqui para vocês. Então, esse mapa do posicionamento, né, esse entendimento de nos colocarmos no mundo a partir desse lugar de potência e de clareza da comunicação, ele parte da autenticidade da comunicação, da comunidade e do valor. Então, a autenticidade é a gente entender de que forma que a gente pode honrar a nossa própria história, os princípios da nossa história, né? Aquilo que define exatamente quem nós somos. Cada vez mais as pessoas querem se comunicar com verdade, né? Elas buscam verdade, elas buscam se identificar com pessoas que ressoem com o que elas acreditam, com o que elas pensam, né? Com a visão de mundo que elas têm. E como que elas vão se conectar se muitas vezes a gente não se mostra? Né? Então, esse primeiro ponto é essa questão da autenticidade, né? Uma conexão profunda com a nossa verdade, os nossos princípios, a sabedoria da nossa história e da nossa formação, e de que forma que a nossa comunicação pode expressar isso, tá? Um segundo ponto, gente, dentro do mapa do posicionamento, é algo que a gente vem estudando muito, que é a questão da comunidade. Tá? Cada vez mais as pessoas buscam por pertencimento, as pessoas buscam se sentir parte de coletivos. Não sei se vocês têm observado isso, o próprio movimento das redes sociais tem mudado muito nesse sentido, as pessoas já estão cansadas de feeds e conteúdos vazios, e elas buscam lugares onde elas possam se sentir acolhidas, onde elas podem compartilhar dos mesmos valores, né? Onde elas tenham propósitos em comum. Então, a gente gerar esse sentimento de comunidade no nosso público, a gente ter clareza dos princípios que a gente está sustentando, né? E compartilhar isso com outras pessoas, vai gerar esse grupo de pessoas que realmente se conectam com a nossa história e que se conectam entre elas também, se conectam com aquele propósito maior, né? Então a gente vai gerando essa comunidade ao redor do nosso trabalho para que o processo de venda seja muito natural, né? A gente fala muito dessa venda magnética, né? O que que é isso? É que eu mostro de uma forma tão clara o meu valor, né? Eu deixo tão clara a minha mensagem ao mundo que as pessoas vão me procurar querendo saber, querendo se aproximar do meu trabalho, né? E esse senso de comunidade nos ajuda a criar esse coletivo que sustenta a nossa atuação. E aí eu falo assim, né, eu gosto muito disso, assim, dessa ideia, porque hoje as pessoas que chegam, hoje quem chega na nossa mentoria ou nas nossas imersões e nos nossos retiros, é uma parcela muito pequena das pessoas que chegam no nosso Instagram, por exemplo. Mas já o nosso Instagram já comunica os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente quer nutrir nas pessoas. Então, esse é o princípio da comunidade. E, por fim,
essa questão que eu já falei um pouquinho lá na mentalidade, mas que aqui no mapa de posicionamento ele é essencial, que é o valor, né? Da gente conseguir comunicar o valor do nosso trabalho com clareza, com impacto, com potência, né? Com segurança, com tranquilidade. E se a gente comunica esse valor, não só na hora que a gente vai falar o valor do investimento, mas a todo momento, né? A gente lembrar valor do nosso trabalho. Então, esse é um outro ponto super importante de posicionamento. Então, essa é a apresentação dos pilares que eu queria trazer para vocês hoje, né? Então, o nosso trabalho aqui na Morada é oferecer de uma forma muito profunda, muito responsável, né? Todos esses pilares de uma forma muito bem estruturada e organizada para que quem está começando ou quem quer expandir esse caminho tenha essa segurança para poder atuar a partir desses fundamentos, a partir dessa mentalidade, a partir dessas técnicas que a gente ensina e dessa forma de se comunicar com o mundo, né? Para que esses encontros, essas imersões, esses retiros sejam realmente transformadores, possam transformar a vida das pessoas que participam e sustentar um caminho profissional, né? Que seja rentável, que seja realizador. Então, essa é a nossa jornada, essa é a nossa missão. A gente já está nesse oferecimento da mentoria, né, da formação durante todo esse ano, e a gente tem tido resultados muito bonitos, assim, de mulheres que estão começando a ancorar seus próprios espaços, né, seus próprios movimentos, estão tendo retornos muito legais, e de outras mulheres facilitadoras que já tinham seus grupos e estão conseguindo agora viver disso. Então, estou muito feliz de poder oferecer esse apoio depois de mais de 20 anos aí trabalhando, sustentando esses espaços, poder ajudar agora também quem está iniciando, quem está nesse caminho. Gente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Agora eu queria muito ouvi-las. Se alguém quiser falar, abrir o microfone, perguntar alguma coisa, ou se ficar mais à vontade de falar para o chat, me contem como que ressoou em vocês. Se vocês querem que eu fazer um... Ei, tudo bem? Meu nome é André. Oiê. Eu tenho uma pergunta. Qual foi o seu menor grupo? E assim, quando você entendeu que esse era o seu chamado de trabalhar com mulheres, como é que foi, assim, o seu primeiro grupo? Qual foi a sua experiência? E depois eu tenho outra pergunta. Ai, amei a pergunta. Bom, André, então acho que assim, o chamado, só vou te colocar no mudo, porque senão eu fico me ouvindo, tá? Depois você Sim, desmuta tá, para perguntar de novo. tá. Então, o meu chamado para trabalhar com grupo, ele veio desde a faculdade, assim, né? Desde a da faculdade eu senti muito a minha conexão com espaços coletivos. Entendi a importância das relações saudáveis e nutritivos, acho que durante toda a minha vida, e na faculdade eu já me direcionei para os coletivos, né? Mas o nosso primeiro trabalho com mulheres, que foi ali de 2022 para 2023, a gente teve um grupo pequeno, que foram 8 mulheres, e de verdade eu nunca tinha pensado em trabalhar só com mulheres, né? Nas minhas outras experiências eu tinha trabalhado com um público geral, né? E só que eu senti assim que a gente poder estar só com mulher, a gente abre um espaço onde a gente consegue acessar questões que são muito particulares, né? A gente é atravessado por uma sociedade patriarcal que nos coloca em padrões, em crenças, em processos muito específicos. E o fato de estar entre mulher possibilita com que a gente acesse, com a gente ressignifique esses processos. Então, por isso que a gente começou a oferecer só para mulheres, entendendo que isso gera uma segurança, né, e uma conexão muito maior. Mas foi isso, o primeiro grupo tinha 8 mulheres, assim, né, a gente nem teve lucro nesse primeiro retiro, a gente conseguiu pagar a experiência em si, mas aí a gente entendeu que a gente queria direcionar a nossa energia para fazer isso acontecer. Aqui, teve alguma experiência que te motivou e teve alguma experiência que você parou de vivenciar? Eu acho que isso não dá para mim. Teve em algum momento assim, que você disse, ai, melhor deixar isso para lá, não vai dar certo. Eu acho que não tem estrutura, mesmo você tendo se capacitado para fazer isso, você teve algum momento assim que você falou assim, ah, eu não quero mais mexer com isso, é muito problema, é muito conflito. E uma outra pergunta. Diante dos problemas que você foi enfrentando, você trouxe em algum momento para você, para dentro de você, os problemas externos? Assim, que às vezes as pessoas cria em você uma confiança, um vínculo tão grande que começa a te mandar mensagem, começa a compartilhar.
teve algum momento assim que você. Eu sou cheia de dúvidas. Teve algum momento que você trouxe para você esse problema? Ah, eu adorei essas perguntas. Bom, primeiro, assim, que momentos que me encantaram, que me transformaram positivamente foram muitos, assim. Depois eu até convido a vocês olharem os vídeos dos antigos e ver os vídeos antigos dos retiros que a gente conduzia e ver os depoimentos, assim. A gente teve depoimentos muito mobilizadores que vão morar sempre em mim, sabe? Como histórias de pessoas que tinham tido tentativa de suicídio, tinham se sentido desacreditadas da vida e conseguiram voltar a sentir amor pela vida, vontade de viver e que sustentam isso assim até hoje, né? Então, muitos momentos muito preciosos de transformação. Momentos de dificuldade emocionais a gente nunca teve, principalmente para depois do retiro. A gente teve algumas situações em que eu precisei ser demandada para acolher algumas mulheres individualmente e precisar oferecer um apoio, e isso é algo que a gente está disponível, mas foi só isso que aconteceu. Agora, no segundo retiro, eu quase desisti, mas não foi por problema emocional. Foi por problema de organização e estrutura. Por isso que eu falo tanto, as pessoas às vezes não entendem a importância. Mas foi assim. Então a gente ofereceu o primeiro, no segundo a gente teve um grupo de 17 pessoas, fomos fazer em Florianópolis. Só que era eu, a minha filha e uma cozinheira. Para um grupo de 17 pessoas. Essa cozinheira me chega no dia seguinte de ressaca, péssima. A compra não estava correta, faltava alimento. Então eu tinha que estar conduzindo yoga, conduzindo roda, conduzindo as coisas, correndo no mercado, a cozinheira saindo para passar mal lá fora. Menina, mas foi tanta correria. No fim deu tudo certo. As mulheres contam que participaram, nem perceberam que a gente estava tão apurada. Mas pra gente foi. Eu lembro que eu nunca tinha ficado tão cansada na minha vida inteira. No dia, quando acabou o retiro, a gente ficou uma semana dormindo, assim, de cama, não foi nem de doença, foi de cansaço, assim. Foi um burnout instantâneo. E aí que eu entendi. Depois daquele retiro, a gente nunca mais foi sem assistente. Então a gente convidava as mulheres que tinham participado dos outros para nos apoiar na organização. Nunca mais fiz sem duas pessoas no mínimo na cozinha, né? Então foram aprendizados, mas foi onde mais pegou mesmo. Eu trabalho com mulheres, eu não tenho curso, não tenho nada, mas comecei a trabalhar com jovens e adolescentes na escola bíblica da minha igreja, e dali as pessoas começaram a me convidar, que eu levo dinâmica. E hoje, a semana retrasada, eu participei de um retiro levando dinâmica e foi transformador. E aí, assim, eu me senti assim, não só pertencente àquilo, mas assim, eu me senti viva em fazer, sabe? Em ver vida também em outras pessoas. Em dinâmicas simples que eu pego no YouTube e acabo modificando e transformando para aquele ambiente precisamente. E, e eu tenho um grupo de mulheres que é Encontros de Cura, que é um grupo de apoio do Encontro Agraciada, que acontecerá dia 27 agora, se vocês quiserem procurar, conhecer aí no Instagram, é Agraciada. E a gente trabalha com um grupo de apoio de 13 mulheres hoje, e assim, mensalmente, até chegar em setembro, a gente tem 5 encontros de cura. Então, assim, todos os encontros de cura eu quero desistir, porque é muito difícil, porque nem todo mundo tem, a gente vê a conexão de todas. Então, assim, por isso que eu te perguntei em que momento você pensou em desistir, se em algum momento você trouxe para você. Mas maravilhosa, muito obrigada. Ah, que bacana que você trouxe essa experiência. Eu vou te seguir lá, muito bonito. E uma Obrigada. coisa assim, só que eu até esqueci de falar que eu acho muito importante, André, é que o que eu observo, assim, que traz muito essa segurança emocional, até para que a gente não seja tão demandada, né, para que a gente consiga ter esse contorno, porque pode sim, facilmente a gente ter situações emocionais muito delicadas, mas eu percebo que o que ancora muito é a gente preparar esse grupo, sabe? Quando a gente traz muito essa base do pertencimento, quando a gente consegue muito trazer para as pessoas esse despertar da sabedoria interna, essa autorresponsabilidade, esse trazer para si, é muito bonito, porque quando eu me torno responsável por mim, quando eu lembro dessa sabedoria que está em mim, eu também ofereço isso para o grupo.
E eu me torno mais uma que está ancorando. Então não fica aquela coisa direcionada que quem ancora, quem cuida e quem vai acolher é só a facilitadora. Não todas se acolhem, né? Então isso é muito bonito, porque isso é intencional, a gente precisa criar isso, né? Não só a partir das dinâmicas, mas a partir da nossa fala, dos nossos direcionamentos, de tudo isso. Mas é isso, gente. Mais alguma pergunta? Perguntaram aqui, tem uma medida de quantos responsáveis são necessários por participante? A partir de 5 mulheres, por exemplo. Já seria interessante ter uma assistente para o caso de eu precisar agir de uma forma mais individualizada com alguma participante? Tamiri, se for uma imersão, se for uma vivência de algumas horas ou de um dia, não acho que tem necessidade. Se for com pernoite, sempre bom ter uma cofacilitadora. Tá? Essa cofacilitadora, ela pode ser alguém que ancore as atividades com você, né? Que direcione, que conduza com você, ou alguém para estar ali só no cuidado, tá? Porque às vezes é isso, se você está na facilitação e tem que cuidar de tantas outras coisas que acontecem, seja para um acolhimento individual ou uma questão mais de organização mesmo, de algo que você precisa resolver, aí você fica desprotegida. Né? Então, para as vivências com pernoite, sempre é bom ter mais alguém junto idade, né, para poder trocar experiências, para poder estar junto, assim, isso é muito importante. A primeira pergunta eu falo muito com as minhas alunas, o valor mesmo, né? Então, entender, colocar uma margem ali de segurança, uma margem de lucro de acordo com tudo que você gastou e tal. Mas, sobretudo, a gente precisa entender o valor do nosso trabalho, né? É o que a gente sempre fala, assim, eu imagino que todas aqui já trabalhem nessa área de desenvolvimento pessoal, de transformação interna. Qual que é o valor de você voltar a se amar? Né? Qual que é o valor de você criar amigas que vão ser pessoas que estão do seu lado para a vida? Qual é o valor de você sentir novamente vista, de você se sentir apreciada? Não tem valor, né? Então, a gente entender o valor do que a gente está oferecendo ali faz com que a gente consiga falar do preço de uma forma muito mais ancorada. Em termos específicos de precificação, eu procuro muito fazer pesquisa de mercado. Tá? Entender o que as pessoas oferecem ali, para que o valor esteja dentro daquela margem, tá? Mas, sobretudo, entendendo todos esses princípios que fundamentam esse valor de investimento, né? Então, tem os custos, tem o valor da transformação e tem essa análise do que as pessoas têm oferecido, com experiências parecidas, assim. E hoje a gente tem muitas experiências no mercado para a gente fazer esse comparativo, né? Gente, eu vou aproveitar, se tiver mais alguma pergunta, eu posso responder, mas eu vou aproveitar para deixar um convite para vocês. Então, quem sentir que quer entender de que forma que a morada pode apoiá-las dentro desse processo de facilitação, de ancorar esses espaços, a gente oferece a mentoria, a formação completa e também outros serviços, como consultorias específicas em algum ponto do seu processo que você precise de apoio, né? Também as nossas próprias imersões, a gente vai ter alguma agora em outubro, temos um nosso programa de desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem um ecossistema de serviços para apoiá-las nesse processo. Eu vou colocar ali logo mais no grupo o link, né? Se vocês quiserem fazer o agendamento, a gente tem uma sessão comigo de diagnóstico, onde eu vou entender o momento de vocês, mostrar mais sobre o produto em si, né? Da mentoria. É isso. Mais alguma pergunta, gente? Eu queria fazer. Claro. Você falou em comunicar com alma e verdade, né? Eu acho que esse tem que ser a base mesmo do nosso trabalho em geral. Eu acredito nisso, né? Porém, assim, deixa eu tentar explicar, aproveitando o gancho também da nossa colega ali, da André. Quando a gente passa isso com transparência, as pessoas obviamente percebem, né? E a gente sabe que esses processos não são só processos assim emocionais. Eles também podem ter um fundo espiritual, né? Outras coisas. Você, como facilitadora, já sentiu isso? Algum tipo de peso, algum tipo de cansaço no final de uma imersão? Alguma coisa assim que te fez ficar realmente não só um cansaço físico, algo além disso? É, eu, sim.
Olha, eu vou te falar que eu fico muito cansada fisicamente, né? Porque é uma coisa que demanda muito, até por isso que eu me dediquei quando a gente estava oferecendo um retiro por mês, era só para isso que eu dedicava a minha energia. Então eu tinha todo um tempo, uma qualidade de vida para chegar ali com bastante energia para ancorar. Então eu não sentia. Mas também isso, Edi, tem muito a ver com a minha trajetória, né? Eu trabalho na área há muitos anos. Eu já trabalhei em contextos de receber demandas muito pesadas. Então, eu tenho um preparo tanto técnico, profissional e pessoal que não me atravessa. Mas eu tenho co-facilitadoras que já foram comigo, que sentiram, que sentem esse peso, né? Até para minha filha, às vezes ela. Para ela é mais importante estar mais afastadas das dinâmicas. Pessoalmente eu não sinto, mas acho que tem a ver com isso, né? Eu trabalhava com atendimento em comunidades, assim, com muita gente e muitas questões de muitas diferentes ordens. E a gente vai aprendendo com o tempo, assim, a se proteger internamente, sabe? Eu sinto muito isso, assim, que tem um processo de um preparo mesmo para que isso não me atravesse, que eu não sinta esse peso emocional nem espiritual, assim. Mas acho que é prática, É é tempo de prática. estrada. É energia também, né? É o que a gente vibra também, eu acredito. Eu trabalhei com eventos, não era isso que eu faço hoje, mas aí no Brasil por 10 anos. Então, quando você falou, né, que em uma das suas vivências você pensou em desistir por causa da cozinheira e tal, eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque também é a nossa responsabilidade, né? A entrega com excelência, né? E fazer isso, fazer o participante ter essa excelência, né? E isso também gera um estresse, né? Porque a gente quer da melhor maneira possível, né? Fazer a coisa muito bem feita, né? Então tem todo um contexto, né? Não é só uma coisa. Você tem que pensar lá desde o antes, o durante e o pós também, né? Para que tudo saia bem, Nossa, né? totalmente, né? E é desde os detalhes do papel higiênico até É, né, do processo energético, então é muitas dimensões mesmo, né? É muito. eu quis fazer essa pergunta porque eu tenho colegas tanto aqui, em Portugal quanto aí no Brasil que desistiram por esses detalhes, que para mim não são pequenos detalhes, são detalhes importantes, que se a gente não tiver essa estrutura, você não consegue fluir, você não consegue ir para frente, você não consegue fazer mais de dois ou três, imersões, eventos, enfim, seja lá o que for, né? E tem que ser perseverante, é lógico, né? Eu acredito que hoje o trabalho que você faz, depois de todos esses longos anos, é muito melhor do que o primeiro lá, né? Porque a gente vai errando, corrigindo e acertando, e aí a gente vai caminhando, né? Sim, com certeza, com certeza. E todo dia a nossa própria prática, né? Nossa higiene É. mental, eu pratico a minha meditação, né? É uma prática constante, assim, para que a gente possa estar cada vez mais afinada para ancorar esses espaços, né? Mas acho muito bonito isso que você falou, até juntando com o que a André falou, né? Da gente entender se é o nosso chamado. Se é Sim. realmente um lugar que a gente sente que flui para nós, que a gente quer ancorar, e se a gente está desistindo, talvez por dificuldades que a gente possa ir consertando, ou se não, não é para mim, né? Não tem nada a ver comigo, eu não quero ficar ouvindo pessoas falar, pelo amor de Deus, né? Tem que ver mesmo se isso ressoa para você. Mas às vezes ressoa e a gente não consegue sustentar por não ter toda essa preparação, né? Aí é que tá o nosso trabalho, inclusive, de apoiar pessoas que querem, que sentem que é o chamado, mas que precisam de ajuda, porque não é uma coisa simples, né? E eu acredito que se não for, tá tudo bem também, né? Claro, Tá claro. tudo bem, não adianta você insistir numa coisa que você mesmo não está se sentindo bem, porque as pessoas percebem, né? Principalmente nós mulheres, né? Trabalhar com mulheres, de uma certa maneira, é desafiante, a gente entende isso. E se a gente não está bem, não vai fluir, né? Deixa eu só Exatamente. te fazer mais uma pergunta. A idade é importante para um resultado positivo de um grupo? A idade que eu falo assim, eu trabalho com uma média de, a idade é 40 anos ou 50 a mais, ou 30? Ou você acha que mesclar isso é uma combinação legal?
Eu tenho visto muitas pessoas fazerem trabalhos direcionados, o que eu acho muito legal, né? Eu acho muito legal você ter esse direcionamento estratégico. Então, eu tenho visto mulheres 40 a mais, mulheres 50 a mais, seria um grupo que eu me atrairia pessoalmente de participar. Mas em termos técnicos, assim, eu acho muito rico. Já tivemos grupos, os nossos grupos são muito variados e acho muito rico essa variabilidade, assim, das idades. O problema acontece, né? Eu vejo assim, quando você tem poucas mulheres ou uma mulher numa faixa etária muito diferente das outras. Tá. Aí pode gerar algum tipo de conflito, né? Então a gente nunca aconteceu, mas já aconteceu, por exemplo, de ter um grupinho da casa dos 20, que foi o que a gente começou, e depois chegar às de 30, né? Então o nosso público sempre girou ali dos 18 aos 35 e tal. E aí começou a gerar grupos mais polarizados entre as mulheres, mas não teve nenhuma questão em relação a isso. E aí, umas duas, três vezes a gente recebeu mulheres com mais de 60, mas elas super se entregaram, porque elas tinham né, uma disponibilidade para estar ali. Então, eu não vejo como um problema, não. Só se tem uma ou outra, e aí só sentir, E a né? diferença é muito grande, Muito né? A grande. idade, né? É, É, mas também porque eu aí, acho bacana. Oi? porque aí também tem uma questão da, por exemplo, da maturidade ou não, né? Sim, dos Dependendo da idade. assuntos, É, sabe? Eu já os- tive filhos, começar com menininha que está começando a é, vida, então pode não bater. Por isso eu acho legal esse posicionamento, eu tenho achado muito bacana esses movimentos de direcionar, assim. Não acho que é o único caminho, mas acho um caminho interessante. Ter uma comunicação voltada e fazer anúncios, por exemplo, para aquela faixa etária, eu acho muito legal, mas não é uma obrigação, não. tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Tânia? Olá, boa noite. Tiana, a minha dúvida é o seguinte, assim, eu tenho pensado, eu sou terapeuta integrativa e venho pensado em duas propostas de retiro com viagem para lugares que eu já fui, assim, eu fico idealizando, já tenho a estrutura dele. A minha dificuldade é porque eu não tenho audiência, eu não tenho uma rede ativa então assim, eu tenho já a estrutura, inclusive já fiz data, precificação, tudo isso, né? Mas eu fico com essa dificuldade de como começar a ofertar esse serviço e gerar essa confiança desse público que vai chegar e vamos montar o grupo para poder viajar. Daí eu queria ver assim, o que é que você orienta e como que funciona essa consultoria que você tem, se ele também auxilia nessa parte de, eu até coloquei, da construção e divulgação de geração de uma rede, né? Tanto da rede, mas também de criar uma comunidade. Então, essa seria a minha dúvida. Isso é bem interessante você perguntou, porque seria exatamente o foco de uma consultoria, né? Porque a gente olhar para essa área específica, assim, Tânia. Então, mas de forma geral, o que a gente pode entender, assim, a gente precisa começar a gerar esse movimento, né? Então, a gente tem hoje as redes sociais como uma forma importante de divulgação, e aí é ter um posicionamento muito claro de quais vão ser os seus valores, os seus princípios, qual o seu público-alvo, quem você quer atingir, que mensagem que você quer passar. Então, às vezes a gente fala, eu não tenho público, não tenho nada ainda, mas às vezes isso é até melhor, porque você vai começar, você vai dar esse nascimento com mais clareza. Porque hoje a gente tem tantas coisas na rede que às vezes se você já estava para um caminho e mudar, pode demandar mais energia do que você criar algo novo, assim, né? Então, eu acho que começar algo novo traz esse benefício. Eu tenho muitas mentoradas que estão começando, né, agora, inclusive é uma dúvida delas, que elas já tinham um perfil, por exemplo, como terapeuta, e aí estão criando um perfil novo para imersões, né? E aí tem todo esse processo de entender muito bem como que você vai comunicar isso ao mundo e aí trazendo, né, trazendo as pessoas assim, né? E aí é uma construção que vem a partir desse posicionamento, né, a partir das suas publicações, dos seus perfis, do seu perfil, né, da linha editorial. E eu acredito muito também nessa rede viva, orgânica, sabe? De pensar em que pessoas que você pode acionar tanto no online quanto no presencial para trazer junto para a ideia, né? Às vezes, se você conseguir fazer uma primeira experiência com a rede de pessoas conhecidas, mesmo que você ainda não consiga fazer a viagem, mas uma vivência com amigas, com familiares, para ter um material para se colocar, é muito mais fácil as pessoas verem algo que já existe. Então, ter algum movimento inicial com menos pessoas, assim, para começar a mostrar.
né? Então, eu acho que esses dois caminhos, assim, estruturar as mídias sociais de uma forma muito clara e acionar também essa rede orgânica, né? Tanto das pessoas da sua região, como pessoas online mesmo que você possa estar fazendo parceria, né? Lives, conversas, não no sentido de vender ainda, mas no sentido de se comunicar, de se colocar no mundo mesmo, né? E na nossa consultoria, sim, a gente oferece esse apoio, assim, então são 3 sessões individuais, e aí a gente te dá acesso a esse módulo da nossa mentoria, que é toda essa parte de posicionamento, de vendas, de estratégia, e aí tem 3 sessões individuais comigo e com a Shakti, que trabalha diretamente nessa frente. Mas é isso, é muito promissor, assim, né? Você fala da onde? João Pessoa. Ai, que legal, bacana. Muito potencial. Aí, acho que eu conversei hoje com uma menina daí que falou: Nossa, tem Pipa aqui do lado, é um lugar incrível para fazer uma vivência, né? E ela também está começando, ela trabalha com mindfulness, né? Esse tipo de parceria também da gente pensar é interessante, né? Sim, bacana. Obrigada. Imagina. Na mentoria, vocês passam ideias de dinâmicas de interação profunda para formar um produto bacana? Sim, sim, a gente tem nesse módulo 4 uma série de ferramentas de dinâmicas, de técnicas, assim, muito profundas, né? E que a gente pode. Não sei o que você quis dizer com formar um produto bacana, assim, mas é um processo, são realmente as dinâmicas que eu trago ali, elas são todas muito validadas, né? E têm resultados muito profundos e transformadores no momento de ser profundo e transformador, né? Tem um momento também de trabalhar o pertencimento, a leveza, então a gente tem dinâmica para para todas as etapas da jornada da participante. Imagina. Então é isso, queridas. Mais alguma dúvida? Bom, muito feliz de recebê-las por aqui. Eu vou mandar então o link lá do formulário. Vai ser um prazer também conversar individualmente com cada uma, entender o momento de vocês, mostrar de que forma que a gente pode apoiá-las. E a gente segue em contato. Estou pensando em iniciar na formação de grupos e achei ótimo para dar uma luz no processo. Obrigada, imagina. Então é Etienne, isso. você já Oi? tem ou pretende fazer alguma coisa online? Sim, a mentoria ela é só online. A formação é só online. A gente só oferece no presencial os retiros e a gente tem o nosso programa de desenvolvimento também, que é online. Ah, Tá bem? Aí eu vou mandar, então, o link para vocês se inscreverem, para que a gente possa conversar mais sobre a mentoria. Tá bom? Se quiserem também tirar a dúvida ali pelo WhatsApp, estou à disposição. Bom? Prazer conversar com vocês. Tchau, tchau. Beijo.